Então, agora a gente vai para a próxima convidada, que é a professora Roberta Alves. Ela é da comunidade Monte Alegre de Veredinha, em Minas Gerais. Ela é licenciada em Educação do Campo e mestre em Estudos Rurais. Atua como educadora na Escola Quilombola, Escola Estadual Bento Rocha de Jesus. O título da fala da Roberta é A Experiência Docente na Educação do Campo em Contexto de Ensino Remoto. Professora Roberta. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Então, eu fico muito feliz com o convite, muito feliz em participar desse momento, em ouvir essas experiências. Eu estava aqui o tempo inteiro aplaudindo os colegas aí que apresentaram antes de mim. Foi enriquecedor, estou aqui aprendendo demais, gente. Uma gracinha, tudo que está sendo feito. É bom ver como cada educador tem construído caminhos interessantes para enfrentar, né, esse momento difícil que a educação tem vivenciado. Então, eu sou de uma comunidade quilombola, aqui no município de Veredinha. Sou do campo, minha origem, sou da agricultura aí mesmo, e cresci nesse ambiente, né? E o contato que eu tive com a educação, ele foi na escola, o primeiro contato, né? Na escolinha da comunidade, e depois naquela escola do município, né? Em que a gente ia de ônibus e tal. Então, toda essa história, que é a maior parte dos estudantes do Vale do Jequitinhonha, às vezes até dos colegas que apresentaram aí, já vivenciaram. Então, a minha trajetória com a educação, ela começa dessa forma, com essa dificuldade de acessar desde cedo a educação, essa dificuldade de acessar materiais, essa dificuldade de acompanhar, né, todo o ano letivo, pela distância que ficava a escola, enfim. E aí eu posso dizer que eu sou filha da educação do campo, propriamente dito, desde o ensino médio. Então, o meu ensino fundamental 2 foi uma escola pública, normal, do Estado, e no ensino médio eu tive a oportunidade de ingressar em uma escola família agrícola, que tem o ensino diferenciado, né? Adota aí a pedagogia da alternância e trabalha com a educação diferenciada. A gente vai entender um pouquinho, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas mais à frente na fala a gente vai entender um pouquinho dessa proposta da educação do campo, né? E aí, terminando o ensino médio na Escola Família, que é integrado ao curso técnico em agropecuária, né? Eu ingressei na LEC, que é a licenciatura em Educação do Campo, aí na UFVJM, vinculada à FI. Foi uma experiência muito bacana. Eu costumo dizer que eu me descobri no ensino médio e encontrei o meu caminho na LEC. Por que me descobri no ensino médio? Porque o ensino médio ele foi um momento em que iniciou uma formação política e social e que eu me reconheci enquanto mulher, enquanto negra, que eu comecei a ter consciência de classe e que eu comecei a entender o meu lugar no mundo, né? Qual que era o meu lugar no mundo e o que eu queria fazer de fato. Então, já no ensino médio, eu decidi que eu queria atuar na educação. Eu já dava aula para os colegas de recuperação, não sei como, mas isso acontecia. Eu já dava aula para os colegas de recuperação e eu já tinha decidido que eu queria ser educadora. E aí eu conheci, ainda no ensino médio, a proposta da licenciatura em Educação do Campo, né? Educação do campo, ela pensa os sujeitos do campo, o seu contexto político, sociopolítico, cultural, os interesses do campo, né? E ela trabalha pautada aí em pontos como a construção coletiva, né? A construção com a comunidade escolar como um todo, né? Com os sujeitos envolvidos ali nesse processo de educação, trabalha essa formação política, social e humana para além dos conteúdos comuns, né? A gente pode dizer, para além da grade curricular que se espera
no caso do ensino médio, no caso do ensino superior, aí, minha graduação na área de ciências da natureza, a gente tem essa vertente política, social, humana, né, cultural, e que pensa o ambiente rural, que pensa os sujeitos do campo, né? Então, a gente se inspira muito no nosso patrono da educação aí, Paulo Freire, né? Que traz ensinamentos que nos norteiam, assim como tantos outros, tantos nomes que a gente tem aí na educação do campo. Então, é essa questão dessa construção coletiva, essa questão da educação contextualizada, que pensa os sujeitos, que pensa suas origens, suas necessidades, seus anseios, uma educação construída na horizontalidade, né? Uma construção conjunta. E não é educação para o campo, não é uma educação no campo, é uma educação do campo, porque para além, quando a gente diz que parte dos conceitos, parte dos sujeitos, da contextualização, do ambiente de vivência, das experiências, quando a gente trabalha essas experiências e essas vivências, não só o que é formal, não negligenciamos o todo, né? É um plus, porque às vezes a educação do campo ela sofre preconceito no sentido de você formou na educação do campo, então você atua somente no campo, vocês veem conteúdos voltados somente para o ambiente rural? Não. A educação do campo, ela atua em todos os ambientes, ela trabalha no urbano, ela vai do micro ao macro, do regional, internacional, né? Mas a gente tem sim essa preocupação de pisar no chão, de entender o nosso lugar de fala, de entender a origem dos nossos sujeitos, né? Então, é um pouco disso. E aí, eu costumo dizer que na educação do campo, eu encontrei os caminhos que me trouxeram, no curso de licenciatura em educação do campo, eu encontrei os caminhos que me trouxeram até aqui, até o momento em que eu tenho estado hoje, né? Porque são experiências que foram sendo construídas dentro da graduação, são aprendizados que foram sendo construídos no meu caminhar aí da graduação, particularmente no mestrado, que eu tenho trago para as minhas práticas no universo da educação. Uma questão interessante que contribuiu muito na minha formação foi que logo que eu ingressei no ensino superior, eu já era técnica em agropecuária pela EFA. Então, no primeiro semestre do curso de licenciatura em educação do campo, eu já ingressei também na docência, ainda muito imatura, ainda muito insegura. Eu ouvi a Mariana e me senti muito representada, Mariana. Aquela insegurança de ir para a sala de aula ainda, de dialogar com os estudantes, tudo muito incerto, sem saber quais instrumentos utilizar. Mas o que eu vivenciava na universidade, eu trazia para a prática na escola que eu atuava. Então, a primeira escola que eu atuei foi a Escola Familiar Agrícola de Jacaré, no médio Jequitinhonha, ali em Tinga. E aí eu trabalhava com as disciplinas de agroecologia, empreendedorismo e agricultura, com turmas do ensino fundamental e ensino médio. Dominava o conteúdo do curso técnico, mas me faltava ainda técnicas de ensino, né? Instrumentos para ensino, me faltava muito conhecer ainda sobre os processos da construção pedagógica do ensino-aprendizado. E aí, à medida que eu via isso na universidade, eu ia corrigindo meus erros no processo de ensino-aprendizagem. Eu costumo dizer para os meus colegas hoje que na época eu tinha o caderno da licenciatura e no final do caderno eu tinha as experiências que eu anotava. Então, se
eu aprendia sobre uma tecnologia que poderia ser utilizada na aula, eu anotava ali no final do caderno para ser aplicada quando eu voltasse para a sala de aula. E assim foi se construindo esse caminhar, né? Essas experiências que foram sendo trocadas. E essa é uma coisa interessante da educação do campo. A educação do campo, ela trabalha com a pedagogia da alternância, né? A pedagogia da alternância, a educação se dá em dois tempos, em dois momentos, né? O tempo escola, né? É o tempo universidade, nesse caso, o tempo universidade e o tempo comunidade. São dois espaços que se complementam por entender que a educação na comunidade, na família, ela não está dissociada do contexto formal de educação dentro da universidade ou dentro da escola. Esses dois ambientes, eles estão entrelaçados. Eles devem ser construídos de forma associada, né? De forma relacionada, de modo que a comunidade possa contribuir com o que se constrói na universidade e que a universidade, de igual maneira, possa contribuir com os processos de ensino, aprendizagem, construções e desafios da comunidade. De forma que o conhecimento que se constrói na universidade ele seja instrumento para os sujeitos que se educam nesse processo, né? E aí a pedagogia da alternância, ela trabalha com esses dois momentos, o momento de tempo universidade e o momento de tempo comunidade. No tempo universidade, gente, é um momento em que a gente tem as aulas presenciais. Todas as aulas da licenciatura em Educação do Campo, elas são presenciais, todas. A gente não trabalha com educação à distância. O que a gente tem é a alternância. A alternância ela é diferente da educação à distância. Então, durante o tempo universidade, a gente tem as nossas aulas presenciais, as aulas, no caso, de ciências da natureza, né? Que é a minha área de atuação, as aulas laboratoriais, as pesquisas, enfim, todo o processo normal, todas as disciplinas normais, né? E quando a gente vai para o tempo comunidade, como é que funciona? Como é que é? No tempo comunidade, a gente vai fazer o quê? Aplicar e socializar, né? Pesquisar a respeito do que a gente viu no tempo de universidade. Então eu estou trabalhando química orgânica e vou para a comunidade, tem o tempo comunidade da disciplina de química orgânica. O que a gente vai fazer nesse tempo comunidade? A gente vai procurar levar para a comunidade experiências que a gente aprendeu na universidade, a gente vai fazer pesquisas a respeito de temáticas que foram vistas lá. Então, muitas vezes a gente pode, por exemplo, partir de uma problemática que é da comunidade e usar esse conhecimento que a gente viu nas disciplinas para tentar contribuir de alguma forma com a comunidade. É um desafio muito grande, né? E para além dessa alternância, quando a gente fala pedagogia da alternância, está para além dessa alternância em si, da alternância desses momentos, desses espaços. A gente tem também instrumentos pedagógicos dentro dessa pedagogia da alternância, e a gente tem vários instrumentos pedagógicos específicos que vão auxiliar nesse processo de construção, nesse processo de relacionar esses dois momentos, né? E aí, quando a gente fala dessa experiência de educação do campo na universidade, a gente tem, por exemplo, a prática de ensino, que ela acontece no tempo comunidade, que é quando os educadores vão até a comunidade. Então, os professores aí da licenciatura em Educação do Campo, eles marcam um encontro com todos os estudantes em um polo. Então, os estudantes que são da região do Alto Jequitinhonha, vai ter um polo em que todos vão se encontrar em uma comunidade de algum estudante para conhecer aquele contexto. Os estudantes que são do Médio Jequitinhonha, de igual maneira, vai ter um polo e eles vão se encontrar em uma comunidade com um grupo de professores. E assim sucessivamente. A ideia disso é o quê? É que o educador, ele conheça o ambiente, de vivência dos educandos, da comunidade escolar, né? E vivencie também essas experiências. E a gente tem sempre uma proposta de interação nessa prática de ensino, que seja um evento
informativo para a comunidade. A gente teve uma prática de ensino muito interessante, que eu me recordo até hoje, em que a gente fez uma denúncia de um crime ambiental. A gente organizou um evento, fez a denúncia de um crime ambiental. Desse encontro saiu artigos, enfim. Então, a pegada da prática de ensino para a educação do campo é um pouco disso, um pouco dessa troca de vivência, dessa contribuição. A gente tem também aí as pesquisas de campo que acontecem durante esse tempo comunidade, né? A gente tem os relatórios de tempo comunidade, a cada tempo comunidade a gente tem a elaboração de um mini TCC com uma temática em que a gente tem que desenvolver e abordar e relacionar com o que foi trabalhado, enfim. São vários instrumentos que são adotados aí dentro da pedagogia da alternância para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Isso no âmbito da universidade. Se a gente for no âmbito aí das escolas-famílias, que é um exemplo de experiência de educação do campo que a gente tem aí no ensino médio e fundamental, a gente tem bem mais instrumentos de acompanhamento aí nesse processo de alternância, porque se tratam de adolescentes, né? Crianças e adolescentes que vão trabalhar com a alternância. Então, a alternância é menor do que a do tempo que seria tempo universidade, tempo comunidade. Se a gente for para o ensino médio, no contexto de EFA, a pedagogia adotada é a pedagogia da alternância, porém a alternância desses tempos ela é menor. O estudante permanece 15 dias na escola e 15 dias junto com a família. O objetivo é o mesmo, o fundamento é o mesmo, né? Para que a educação ela possa ser mais contextualizada, para que possa ter essa interação, dessa formação nesses dois meios, escola e família. Então, a escola tem esse desafio de se aproximar cada vez mais da família, do contexto do estudante, e a família, de igual maneira, tem esse desafio de adentrar e ocupar cada vez mais os espaços que a escola tem e oferece, né? E cobrar também esses espaços, né? Então, a gente tem aí de instrumentos pedagógicos que são adotados lá no ensino médio, nas escolas famílias, cadernos de acompanhamento, que é como um diário que o estudante tem do período que ele está na quinzena casa, que não é descanso, é estudo, porém estudo com a família, né? A gente tem aí os serões, a gente tem os planos de estudo, que são pesquisas que os estudantes desenvolvem, a gente tem visitas às famílias, no ensino médio, os professores, no caso das EFAs, os professores visitam família por família de cada estudante. A gente tem o projeto profissional do jovem, enfim, vários instrumentos que estão aí dentro da pedagogia da alternância, que fazem parte dessa proposta de pedagogia da alternância, né? Então, nas escolas famílias, para além das disciplinas da Base Nacional Comum, a gente tem hoje o curso técnico em agropecuária, não são ofertados outros cursos, senão técnica agropecuária, agroecologia. A gente já se discute essa questão de que é necessário que tenham cursos técnicos em outras áreas. O campo não precisa só de técnico em agropecuária, né? O campo precisa de enfermeiras, de técnicos de enfermeiras, o campo tem músico, o campo tem artistas, né? O campo é lugar de diversidade também, né? Mas, enfim, atualmente nas EFAs a gente tem esse curso em agroecologia, técnico em agropecuária, e para além das disciplinas da Base Nacional Comum, os estudantes têm as disciplinas específicas relacionadas a esse curso, né? Tem curso de informática, aula de violão, enfim. E é um ambiente muito bacana. A minha primeira experiência, então, na educação, ela foi construída, ela foi costurada entre esses dois ambientes de educação do campo, que foi a educação do campo na LEC, na graduação, e foi a educação do campo nas EFAs, primeiro na EFA de Jacaré, depois na EFA de Veredinha, que foi onde eu permaneci por mais tempo. E a gente podia, então,
tudo que ia sendo aprendido, experienciado lá na universidade, trazer para a prática aí no processo de construção da educação, entendendo o desafio que é a educação do campo, né? O desafio que essa educação nesse modelo, se aproximar cada vez mais dessa ideia da construção coletiva, da construção com a família, da construção de uma educação contextualizada, né? Então, a gente tem, por exemplo, reuniões com as famílias. No início de cada ano, a gente tinha assembleias com as famílias, onde as famílias levantavam quais eram os principais desafios, quais eram as principais expectativas que eles vivenciavam ali na comunidade, ou que entendiam na comunidade, quais seriam as principais temáticas a serem abordadas dentro ali da comunidade, o que a comunidade esperava que a escola trabalhasse para contribuir com esse processo de construção da comunidade. Então, levantava essas temáticas e a gente procurava, no decorrer do ano, incorporar aquilo dentro do nosso currículo, dentro do currículo de português, de matemática, de história, de geografia. Isso era um desafio grande, né? E, ao mesmo tempo, uma experiência muito enriquecedora, porque a gente se desafiava a cada passo que dava, né? Se desafiava em cada um desses momentos, em cada um desses encontros, desses planejamentos, né? A gente teve oportunidade de receber vários projetos, várias contribuições da UFVJM também, lá na EFA. A Mariana passou pela EFA também, né, Mariana? Esteve com a gente por um período. Então, foram muitas experiências enriquecedoras e que esse caminho, essa construção, ela só foi possível por esse processo de formação diferenciado que a LEC proporcionou, né? E aí, quando eu ingressei no mestrado em estudos rurais, não foi mais possível atuar na LEC, na EFA, que era tempo integral, então eu ingressei em uma escola do Estado. E a ideia é de que o Estado seria muito diferente, a dinâmica do Estado seria muito diferente, porque embora eu estivesse iniciando a atuação em uma escola do campo e uma escola quilombola, era uma escola que tinha a dinâmica comum do Estado, né? Então, para quem estava acostumada a conviver com os estudantes 15 dias em internato, seria uma dinâmica bem diferente. Então, eu fui com um pré-conceito, com um conceito estabelecido do que seria a educação no Estado. E, para minha surpresa, foi muito diferente do que eu imaginava. Eu cheguei na Bento Rocha, que é a escola que eu atuo hoje, é uma escola quilombola, de um povoado de Vendinhas, aí do município de Capelinha. Eu cheguei na Bento Rocha imaginando que eu ia encontrar uma educação mais rígida, mais tradicional, e não. Para minha surpresa positiva, né, eu encontrei uma educação do campo, que acontecia com o apoio da comunidade. Então, é uma escola muito parecida com a EFA, com a pedagogia diferenciada, é claro, mas muito parecida com a EFA, que tem uma participação intensiva da comunidade, em que os professores conhecem as famílias de todos os estudantes. É uma escola pequena, né? Todos os estudantes, o público é 100% rural, então a gente não tem na escola estudantes de origem urbana, todos são do povoado pequenininho ou de comunidades ali do entorno. Então, o público é 100% rural, a escola, ela participa da vida das famílias, né? A família participa da dinâmica da escola, tem a construção de vários projetos de resgate da história quilombola, de resgate da cultura quilombola, mangangá ali dentro das disciplinas de arte, confecção de balaios. Então, várias coisas assim que fugiriam do meu ponto de vista, do meu
preconceito da escola comum, da escola tradicional, várias questões que fugiriam do que seria educação formal no Estado. Então, existem, assim como a Mariana, o Gustavo, a Jéssica apresentou, muitas experiências bacanas, muitas brechas dentro dessa estrutura rígida da educação que a gente tem. E aí a gente começa a entender que a educação, para além dessa estrutura política e pedagógica, que às vezes é fechada, a educação é pessoas. É pessoas. E as pessoas, elas constroem caminhos alternativos, elas constroem possibilidades onde não existe possibilidade, elas inovam dentro ali da mesmice, né? Então, foi uma experiência enriquecedora. E tem sido, né? A gente, logo que eu entrei, passou ali 6 meses, mais ou menos, né? Iniciou aí o período da pandemia. E aí foi um desafio grande, né? Tem sido um desafio grande. Essa inovação, essa coragem, ela tem que ser redobrada cada dia mais, né? E aí, rapidinho aqui, eu já estou me delongando, mas rapidinho aqui eu queria pontuar as dificuldades e as facilidades que tem sido atuar na Bento Rocha nesse momento de pandemia, né? Eu acho que, vamos começar aí com as facilidades, um facilitador, ele tem sido a pedagogia da alternância, essa experiência que eu vivenciei na graduação com a pedagogia da alternância, que vivenciei aí na atuação tanto da EFA de Jacaré e da EFA de Veredinha. Eu acho que essa formação, essa experiência com a pedagogia da alternância, ela tem sido um facilitador, porque a gente já trabalhava um pouco nessa dinâmica em que o estudante ficava um tempo aqui na escola e outro tempo em casa. É claro que a lógica agora é diferente, a gente está totalmente no ensino remoto, né? Para estudantes do ensino médio isso é complicado, para estudantes que até então estavam ali no presencial, isso é complicado. Mas, do meu ponto de vista, a formação na LEC, ela contribuiu muito, porque a gente já tinha acesso a plataformas online, justamente para facilitar esse contato na alternância tempo-comunidade, né? Então, as ferramentas do Google a gente já utilizava. É claro que foi um momento de se redescobrir e de entrar aí, como a Mariana disse, em vários cursos para conseguir se reciclar, para utilizar os instrumentos novos que iam aparecendo, né, para encontrar ferramentas que facilitassem o ensino-aprendizado nesse momento. Então, essa questão de produzir material para o estudante levar para casa já era uma coisa que a gente já experienciava, que a gente já vivenciava e que foi um facilitador. Entender como é que eu não vou estar lá para explicar ao estudante como é que eu produzo esse material da forma mais didática possível para que ele consiga desenvolver aí as atividades, desenvolver o aprendizado, né? Esse diálogo, como é que eu teço esse diálogo nesse meio tempo com os estudantes? Então, essa experiência anterior e essa formação, ela foi um facilitador nesse sentido, né? Essa formação para a diversidade. Então, na graduação, a gente viu aí as tecnologias de informação que, meu Deus, que disciplina santa é essa? Tem sido muito útil, porque a gente aprendeu utilizar vários instrumentos virtuais. Por exemplo, eu que sou da área aí de ciências da natureza, química, física e biologia, a gente tem muita prática, né? Então, na graduação, a gente viu muita prática experimental virtual. Vários aplicativos, laboratórios virtuais em que a gente pode fazer essa experiência, que a gente pode interagir com o estudante. Isso tem sido uma bênção, né? Tem sido muito show. E foi a LEC que proporcionou, de certa forma, essa construção que tem sido feita nesse momento de pandemia. Um facilitador que eu vejo na Bento Rocha é essa proximidade com a comunidade escolar. Ao contrário de muitas escolas que precisaram entender onde é que estava cada estudante,
como é que era a vida do estudante, se ele tinha condição de participar do virtual, enfim. A Bento Rocha ela já conhecia a família de cada estudante, ela já tinha um mapeamento, né, das condições familiares, né? Então a gente já sabia que família que tem acesso à internet, que família que não tem luz em casa, que família que vai ter mais facilidade. Então isso foi muito positivo. Hoje a gente vai na casa de cada um dos estudantes entregar e recolher PET, porque a maior parte deles não tem acesso à internet, não tem acesso sequer a telefone para a gente fazer uma ligação, né? Então, essa é uma dificuldade. Embora tenha essa facilidade da proximidade com as famílias, uma dificuldade tem sido essa questão da comunicação com os estudantes. Ela é feita por meio do contato do supervisor, da supervisora, do diretor, da supervisora, ou de um ou outro professor que pode acompanhar a supervisora ali no momento da visita a cada família, que é feita quinzenalmente, né, para entender como recolher material, entregar material, entender como é que está sendo o processo. E a gente faz o quê? O Gustavo me fez, na fala dele aí, né, no momento em que ele apresentava, ele me fez emocionar com as experiências, e a gente tem feito uma coisa parecida, Gustavo. Você disse que os estudantes não conheciam a carta. Então, a gente tem se comunicado por meio de cartinhas. A gente manda cartinha para o estudante falando, olha, a sua atividade está dessa forma, você precisa estudar mais tal conteúdo, estou te encaminhando material. A gente comunica por meio dessas cartinhas, desses bilhetes, né? E o supervisor e o diretor, e a supervisora e o diretor vão, recolhem esses recados, levam até o estudante. Então, tem sido dessa forma, a gente vai se encontrando aí, vai encontrando as possibilidades de fazer acontecer, da educação não parar nesse momento, né, de tanta complicação. Mas é claro que a gente se frustra por ter 3 estudantes que têm acesso aos grupos, 3 estudantes que visualizam as aulas, né, 3 estudantes que interagem, porque são os 3 que têm acesso à internet. Então, é claro que a gente se frustra com isso, a gente anseia, né, pela o fim da pandemia, o retorno às aulas, enfim. Sem falar nesse adoecimento que a gente está, né, Mariana? O meu psicológico não é mais o mesmo desde o início da pandemia. Hoje eu comentava com a minha irmã que eu saí para trabalhar no mês 3 do ano de 2020, e que até hoje eu não voltei para casa. Eu ainda estou no trabalho desde 3 de 2020, porque minha casa não é mais um lar. Minha casa é um ambiente de trabalho, então eu não volto para casa. Eu estou integralmente no trabalho, né? Isso é complicado. A gente entra em estado de adoecimento e, ao mesmo tempo, a gente procura dar o melhor, né, para não deixar a educação parar. Porque a gente sabe que tem um fundamento. A gente acredita nesse propósito, né, do que a gente tem se proposto a fazer. Então, ouvir essas experiências, nossa, foi um fôlego. Foi um copo de água no meio do deserto. Ouvir as experiências positivas, ver colegas se reinventando nesse momento de dificuldade, né, apresentando experiências positivas, tem sido um momento muito enriquecedor, e eu agradeço mais uma vez o convite, tá? Aprendi muito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora Roberta. Que relato emocionante o seu também. Muito, muito obrigada pelo seu compartilhamento. E agora, então, a gente passa para o nosso último convidado, que é o professor Natan. O professor Natan Chamorro, ele é formado na 3ª turma do BHU e da História. É professor de História, Filosofia e Sociologia nas redes Prévio Objetivo e Nossa Senhora do Sagrado Coração. Nos 5 anos em que esteve em Diamantina, Natan era conhecido como o Paulista, e é assim que vamos chamá-lo aqui.
Então, o título da fala dele é Pandemia e a Arte da Gambiarra Pedagógica. Com a palavra, o Paulista. Olá, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Me ouvem bem? Sim. Beleza. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu, como já foi apresentado, fui aluno aí da universidade. Eu fiquei muito feliz com a fala da Roberta, porque quando a educação no campo entrou na FH, eu era representante discente na congregação. E eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu vi alguns professores muito entusiasmados, outros um pouco descrentes, mas eu não tinha ideia do que era aquilo. E vendo a fala da nossa colega, mostra que realmente é um projeto que deu certo, é um projeto que funciona muito bem e que ajuda a trazer cidadania ao Vale do Jequitinhonha. Eu gostei do nome, né, desse projeto, sobre caminhos, partilhas. A última vez que eu tinha visto a Mariana foi no dia 12 de janeiro de 2015. Nós estamos agora em 14 de julho de 16, são 6 anos, 66 meses. É muito tempo. E a gente está aqui de novo, né? Por que eu começo assim a minha fala? Porque quando a gente pensa no que foi essa transformação da Covid, do ambiente escolar, é uma relação bem paradoxal, porque existia uma pressão, né, para uma certa onda por uma educação mais digitalizada, por uma educação mais tecnológica e tudo mais. Inclusive o professor Cláudio Marinho, que estava presente, não sei se ele está presente, foi professor aí na universidade, lá atrás, em 2011, acho que 2012, ele já estava trabalhando com essa ideia de trazer plataformas digitais para a educação, isso 10 anos antes do Covid quase, e a gente foi jogado. Na verdade, nós somos jogados dentro do mundo, fomos obrigados a nos transformar, e eu trabalho com alunos de primeiro, segundo, terceira série do ensino médio, alunos de cursinho, e trabalho numa escola particular, nas duas redes de escolas particulares, que são voltadas para o vestibular. Então, é um pouco de banho de água fria. Assim, eu invejo um pouco os meus colegas que trabalham na rede estadual, na rede pública de ensino, porque os vestibulares não mudaram. Então, o que aconteceu foi uma alternância de plataforma. Boa parte das aulas permanecem as mesmas aulas, só que ao invés dela ser feita dentro de sala de aula, ela é feita num quadro filmado. Então, a mudança metodológica não é tão grande quanto parece, né? E isso também é muito importante para a gente entender quando a gente vai pensar em avaliação. Porque uma avaliação bem feita, vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né? Boa parte dos meus colegas entraram em pânico com a possibilidade dos alunos colarem durante a prova. Nossa, como é que a gente vai avaliar isso, não sei o que, coisa e tal, e tudo mais. Gente, não é esse o processo. Minha cabeça, não é esse o processo que a gente tem que tomar, não é essa preocupação que a gente tem que ter. Está longe disso. A gente está num ambiente por isso o título, gambiarra pedagógica, né? A gente está, cada um está tentando fazer de um jeito, existem as plataformas, aí eu vou dar alguns exemplos, eu até peço desculpas porque eu tive um problema no meu notebook, eu ia apresentar algumas formas diferentes que eu usei para dar aula durante a pandemia, mas eu descrevo para vocês daqui a pouco. Cada professor foi arrumando uma forma de trabalhar. Boa parte dos professores não alteraram absolutamente nada, só botaram uma câmera e gravaram. E as preocupações pedagógicas passam a ser outras. E essa mudança é importante porque ela já deveria ter ocorrido. Faz um tempo que a ideia de compreensão do conteúdo deixou de ser a memorização há um bom tempo. Mas os nossos vestibulares ainda trabalham com a ideia de memorização. A boa parte das escolas trabalha com essa ideia de memorização e muitos professores não conseguem trabalhar fora disso.
A minha experiência dentro da UFBJM me ajudou muito nesse ponto, principalmente no bacharelado interdisciplinar. Porque dentro do BHU, primeiro que eram disciplinas que só existiam aí, né? A gente pegava assim, as emendas, olhava assim, mas gente, como é que isso vai funcionar? E aí entrava o professor, ia tocando disciplina, e a gente ia desenvolvendo algo novo. A gente também parecia, e realmente era algo experimental, mas que quando, no meu caso, eu entrei em sala de aula, aquilo foi fundamental, porque eu tive muito mais facilidade de interagir com os meus colegas de outras disciplinas. Eu tive muito mais facilidade para montar questões, para montar avaliações em que a memorização não fosse o ponto-chave, porque quando a gente exercita o trabalho interdisciplinar, nós passamos a desenvolver um pensamento interdisciplinar. A vida não é caixinhas. Nós não estou aqui agora na live, fecho a live, fecho o pensamento aqui para outra coisa. Não existe isso. Não é assim que as coisas funcionam. Boa parte dos nossos colegas aqui estão assistindo a live, estão dando uma olhada no Instagram, estão respondendo no WhatsApp. As pessoas estão trabalhando com diversas coisas ao mesmo tempo. E essas coisas se interrelacionam e desconectam. E nós temos que compreender que os nossos alunos são formados por essas pequenas múltiplas interações, mas que são interações extremamente frágeis e uma desconexão completa do raciocínio. E é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Como é que a gente desenvolve essa reconexão do aluno com o conteúdo? Como é que a gente vai desenvolver esse processo? E nós, professores, vou dizer a minha experiência na escola. A escola ofereceu alguns cursos, nós trabalhamos com a plataforma Google, o próprio Google ofereceu cursos para que a gente se capacitasse para dar as aulas. Só que não existe modelo. Nós não estamos no EAD. Isso não é EAD. Nós também não estamos numa aula presencial. Nós estamos em alguma coisa nesse meio do caminho que a gente não consegue aplicar uma metodologia de EAD, que é específica, a gente não consegue aplicar uma metodologia da escola tradicional e que nós temos que criar algumas coisas que eu passei a adotar. Tá? No começo a escola pediu que a gente gravasse as aulas, eu gravava aulas de 40 minutos para os alunos. Isso é inviável. O aluno não vai assistir uma aula de 40 minutos online. Na sala de aula, vamos ser sinceros, em sala de aula, uma aula, normalmente aqui no estado de São Paulo são 50 minutos, eu não lembro quantas são em Minas, uma hora a aula, mas não é uma aula de 50 minutos. Não é? Porque você entra, tem a sua conexão com o aluno, a conexão com a sala, aí vem um aluno contar que a mãe dele brigou com o padrasto e é uma parte da educação que é extremamente importante porque conecta pessoas. A gente não pode esquecer que a educação é feita para pessoas. A educação não é feita para uma análise do Ministério da Educação sobre o avanço. A educação é feita para pessoas. É feita para desenvolver cidadania, é feita para desenvolver cidadão, é feita para formar indivíduos críticos. Então, tem a parte emocional que foi devastada no ano passado, e esse ano também ela está sendo agredida. Nós temos a parte técnica da educação, da transmissão do conhecimento, da construção do conhecimento, que ela está... Quando o professor conseguiu fazer uma boa gambiarra, ela funcionou. Quando o professor não conseguiu, ela não funcionou. Quando às vezes o professor tentou, não conseguiu, e eu tenho alguns colegas com depressão. Alguns colegas trabalham comigo que estão começando a carreira, estão no final de carreira e estão desesperados porque não conseguem ensinar, porque não conseguem interagir com o aluno, não tem a sensação de que estão desempenhando aquilo para o qual eles escolheram como atividade para o resto da vida. A Roberta falou agora, né, sobre esse desgaste psicológico. Eu não sei como é que funciona aí, mas aqui em São Paulo o Estado não ofereceu nenhum auxílio aos professores para esse retorno. Nós estamos trabalhando num ambiente que a gente não sabe como funciona. Somos muito menos capacitados que os nossos alunos, né? Muitas vezes os nossos alunos, eles vão sacanear a gente não vai nem saber que foi sacaneado. Porque eles dominam essas redes sociais com uma forma muito mais completa do que a gente. A Mari trouxe o exemplo do professor Márcio, né, o Marcinho. E tem uma coisa que ele ensinou lá.
tem até uma aluna minha que está assistindo, ela pode comprovar que eu sempre falo quando a gente começa a aula online, que ou você abre a sua câmera, mas se for muita gente, você deixa uma foto sua, isso é etiqueta, é sinal de respeito por quem está na sala com você. Então, são pequenos sinais que mostram que você está interessado no aluno e que o aluno está interessado em você. Vamos lá, vamos por um pouco sobre como é que funcionaram as aulas nesse período. Aulas de 40 minutos em slide, ou lousa, esquece, loucura, o aluno não assiste, não tem como, e não faz sentido. Isso é contraproducente, é ruim para o professor, é ruim para o aluno. Aí a gente passou para aulas de até 20 minutos. Funcionou um pouco melhor. O que eu tive de experiência positiva foi que os meus alunos que tinham, por exemplo, déficit de atenção, que tinha hiperatividade, eles disseram, professor, para mim ficou muito melhor, porque eu assisto 5, 6, 7 vezes a mesma explicação e aí eu consigo pegar a matéria, entender aquilo. De cara, né, quando a gente foi jogado no Proto EAD, a gente ficou assim, isso vai ser um horror, isso não vai funcionar, isso está errado, isso não é um método, mas não é assim, né? Existem características dessa educação à distância que vão ficar. Eu tenho para mim que nunca mais a gente vai ter uma aula só presencial. Pelo menos no ensino básico, eu acho que isso não vai existir. Na escola que eu trabalho hoje, a gente dá aula presencial, com até 30% dos alunos em sala, e essa aula é transmitida. Essa transmissão é gravada e ela pode ser postada ou não para os alunos, depende de como a direção da escola define. Então, eu acho que essa é uma coisa que vai ficar. Acho que nunca mais. O aluno que estiver gripado, ele vai ficar em casa, assistir aula no computador dele, não vai mais para a escola. E isso é perigoso. Nós temos que tomar um cuidado, porque a parte de socialização é a parte mais importante da educação. E o ensino à distância, ele está podando essa socialização. Nós temos aí os defensores do homeschooling, que é uma pauta conservadora que cresce no Brasil, ou que ganha, não sei se dizer se ela cresce, mas ela ganha, faz barulho, digamos assim, ela ganha importância no debate, e ignorar a função de formação cidadã da educação. Se nós aceitarmos que a educação é apenas transmitir conteúdo, a gente vai transformar o professor num técnico. E não é essa a função. A gente vai transformar o educador num dador de aula, como diz um amigo meu. Eu sou dador de aula, eu só sei dar aula, eu não ensino ninguém, eu não educo ninguém. E não é para isso que a educação se desenvolve, pelo menos não é o que a LDB diz, não é o que a Constituição diz. Então nós temos que repensar esse ponto. Em sala de aula, qual metodologia funciona? Nenhuma funciona e todas elas funcionam. Eu dei aula em slide pronto, eu dei aula montando slide com o aluno na hora, eu dei aula substituindo slide, eu dei aula em vídeo, eu criei um TikTok para fazer vídeo com trechos de aula para os alunos assistirem. Eu comecei a bater foto da louça, porque os alunos pediam, os alunos estavam em casa, a câmera está ruim, manda foto, não sei o quê. A hora que eu vi, eu tinha um Instagram profissional e estava postando foto de louça no Instagram. A gente tem que entrar de uma forma ou de outra no mundo deles. Mas a gente não pode esquecer que esse mundo não é o nosso. Quando surgiu 2 semanas atrás essa palavra cringe, né, virou um pouco de brincadeira, teve gente que ficou ofendido, mas é importante a gente entender que esse choque de gerações existe e é necessário. A gente não pode acreditar que seremos o professor, a vida inteira eu vou ser um professor novinho, que conversa com os meus alunos de 15, 16, 17 anos, entendo o que eles querem, isso não vai acontecer. Nós vamos nos esforçar o máximo para isso, mas isso é inerente ao desenvolvimento. O que eu acho que a gente deveria deixar bem claro? Tá? Aula boa é aula que o professor consegue se fazer compreensível aos seus alunos e que ele domina o conteúdo. A gente não pode ficar preso em metodologias. Por mais que elas são um padrão, elas são um parâmetro.
A gente, vou pegar um pouco dessa aqui, vou pegar um pouco daquela ali, isso aqui funcionou com uma turma, isso aqui funcionou com outra. É claro, principalmente professores que têm 20, 30, 40 aulas semanais. Não tem como esse cara ficar criando 40 aulas novas por semana. Não tem. Mas a gente não pode esquecer que o que funciona é o traço humano da educação. Eu brinco com os alunos que é pedagogia do amor. Se a gente não se der bem, se a gente não estiver ali querendo, eu quero estar com vocês, vocês querem estar comigo, seja online, seja presencial, seja como for, isso não vai funcionar. Uma das maiores frustrações que eu tive na pandemia era uma turma de alunos que não me respondiam. Eles estavam todos presentes. Inclusive, muitas vezes estavam online. Mas eles não me respondiam. Aquilo me frustrava de um tanto. Aquilo me machucava. E aí, quando a aula voltou híbrida, eles foram para a aula. Eu falei para eles, assim, nossa, gente, eu fico muito mal dando aula online, ninguém responde. Só professor, mas a gente tem vergonha de falar. Eu falei, mas aqui vocês estão falando. Mas aqui a gente já está junto. Então, esse traço humano da educação, por mais que ele seja intermediado por plataformas digitais, por mais que ele seja intermediado por tecnologia, a gente não pode esquecer desse traço humano. E é o que, no meu entender, foi mais negligenciado na pandemia. Tanto eu brinco, os meus alunos falam, professor, está difícil em casa. Eu falo, vocês não sabem como está difícil para a gente. O professor, ele está sofrendo demais. Ele está sofrendo porque ele não sabe o que está acontecendo. Eu vi que alguém aí mandou no chat. Nós estamos num limbo. É um limbo. O aluno não responde. Você não sabe se ele não responde porque ele não sabe. Você não sabe se ele não responde porque ele não está ali. Você não sabe se ele não responde porque ele está com problema na internet. Você não sabe se ele não responde porque ele está trabalhando logo só para ter presença. Então, a grande vantagem que eu percebi, mas isso aqui na minha região, na minha escola, e lembrando, uma escola particular, de São Paulo, voltada para o vestibular. Os pais se aproximaram um pouco mais. Os pais deram uma valorizada no trabalho dos professores. Houve um resgate do status do professor. Então, eu recebi mensagens de pais agradecendo, professor, que bacana. Porque a gente está 24 horas à disposição de aluno. Eu estou aqui falando com vocês, está aparecendo aqui a janelinha do WhatsApp, tem aluno mandando mensagem. Eu estou de férias. Mas é a parte humana, né? É aluno com dúvida se presta vestibular, se não presta. É aluno se eu vou trabalhar, mudo para noite, mudo para amanhã. O Enem, as inscrições do Enem acabam hoje. Tem gente perguntando, professor, quando tem inscrição? Então, eu acho que a minha fala é essa, tá? A gente não pode esquecer esse traço humano. E a gambiarra, né, que é essa arte do brasileiro de improvisar, de arriscar, de puxar um negócio daqui com outro dali, fazer as coisas funcionarem, o professor não pode esquecer. O professor é um artista. Ele é um artista de educação. Ele tem que inovar o tempo todo. E não é por uma questão de que a aula tem que ser divertida, que é uma coisa que eu até brinco, né? Eu falo que educação não é feita para ser legal. Educação é feita para ser bom, para ser completa. Se ela puder ser divertida, ótimo. Mas tem hora que a aula ela é quase traumática. Você pega uma aula aí sobre desigualdade social no Brasil, uma aula sobre fome. Como é que eu vou fazer? A gente pode, colocar uma brincadeirinha ali, mas a gente não pode esquecer da seriedade desse assunto, porque é um assunto sério. É um assunto delicado e é um assunto que tem que ser encarado de forma séria. Alguns alunos meus dizem, professor, parece que tem aula que é um soco no estômago, mas o Brasil muitas vezes é um soco no nosso estômago. E se a gente não entende essa realidade, como é que a gente vai desenvolver cidadania para levar a cidadania para aquele que está tendo os próprios direitos suprimidos? Então, essa capacidade de construir, inovar e buscar a aproximação, buscar o contato humano, para mim é o grande desafio desse período pandêmico. Como nos aproximar? Como trazer a humanidade para um processo escolar distante, tecnológico e frio. Eu acho que essa é
Era isso que eu queria falar com vocês, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Eu achei todas as vezes que a UFVJM quiser me chamar, eu venho para falar do que vocês quiserem, porque eu sou muito grato a essa universidade e acho que é um dever cívico eu devolver um pouco do que eu aprendi para os meus colegas, estudantes, professores e tudo mais. Muitíssimo obrigada, Natan. Fechando com chave de ouro essas falas de hoje. Gente, show. Show de bola. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Cada fala, assim, foi maravilhosa. Vou precisar assistir de novo, ainda bem que vai ficar gravado, porque eu vou precisar assistir de novo para mastigar, sabe? Tudo direitinho que vocês falaram. Foi lindo, emocionante, excelente. Cada contribuição da sua perspectiva, com as suas reflexões, foi maravilhoso. Agradeço a cada um de vocês. E agora eu queria, então, passar para a professora Paula. Como é que estava o chat, como é que estão as perguntas, como é que está essa parte? Eu fui fazendo um copia e cola aqui, porque, nossa, foi uma noite de muita partilha, tanto de experiência quanto de reflexão. Acho que o território nunca chegou nesse horário. Não é? Peço desculpas, mas é porque realmente está sendo uma noite muito especial. Eu listei aqui, vou pedir vocês licença para poder ler alguns comentários e as perguntas. Aí eu separei para cada um dos convidados, aí acredito que eu posso ler, em seguida a gente já passa a palavra, né, Del? Para cada um poder comentar e já fazer suas considerações. Então, beleza. Jéssica, professora Elizabeth, como você se adaptou à dimensão do trabalho remoto como supervisora na educação infantil e as questões relacionadas a ser mãe de criança pequena? Obrigada. A professora Simone, para a Jéssica ainda. Muito gratificante ver nossos egressos compartilhando suas experiências acadêmicas e profissionais conosco. Obrigada por estarem com a gente, trazendo a realidade da escola durante a pandemia. E aí ela pergunta, Jéssica, o Feirage, o Prosa Educativa, tão bem conduzidos pelos professores Sandro e Amelinha, são um exemplo de como essas redes movimentam a prática pedagógica para a educação infantil. Gostaria que comentasse um pouco da temática do cuidar na educação infantil após a pandemia. O que tem sido discutido sobre isso. E aí eu queria só acrescentar também que Jéssica trata num ponto, né, muito interessante, que é a questão da segurança alimentar, né? E se você pudesse falar um pouquinho de como que a escola tá trabalhando com relação a isso, tá bom? Posso passar para o Gustavo? Vou lendo direto, tá bom, Jéssica? Qualquer coisa você chama aqui no chat que eu retomo depois. Aí, Gustavo. A Simone comentou, Gustavo é um profissional múltiplo, versátil e tem uma energia transformadora única junto aos alunos da educação básica. É um dos pupilos do curso de letras. Aí a professora Elizabeth pergunta, professor Gustavo Nunes, carta é cringe ou é pagar mico? A professora Rosiane, né, comenta do processo de amadurecimento que as crianças têm passado pela pandemia. A professora Simone comenta em seguida, o nível de ensinação é muito elaborado para uma criança, tiveram que amadurecer anos-luz. E aí a professora Rosiane pergunta, como repensar a escola para recebê-las, respeitando o que viveram, sofreram e aprenderam? Acho que essas são questões aqui que vão perdurar com todos nós que estávamos assistindo, né? A Maria Silva comenta, parabéns, professor, seu carinho e criatividade nos motiva. Percebemos que você realmente ama muito o que faz. Aí agora para Mariana.
Por vezes, observamos estudantes que não acreditam em seu potencial. Isso que a Mariana aponta é muito importante, tanto no ensino superior quanto na educação básica. Aí a Jéssica, né, fala dos percalços, né? Trabalhar o dia durante o dia e a graduação à noite, ainda sendo mãe, uma experiência que, como pessoa, me transformou na profissional que sou hoje. Professores sempre nos incentivando. E aí o Gustavo fala, né, dos paradoxos de trabalhar, né, da atuação na escola privada. Eu também sempre tive o sonho de estudar na rede privada na minha cidade. Nunca estudei, mas a primeira escola que dei aula foi lá. E sobre essa escola que trabalhamos juntos, só gratidão. Aí a Rose comenta, professora Rosiane, a Mariana falou sobre o professor de geografia estar em carreira solo. Precisamos falar de solidão e docência. Ocorre com outros colegas e áreas também. A Kátia... Professor só se reproduz em cativeiro. Presta atenção, professor é impressionante. Senão as pessoas não entendem a nossa rotina. A Kátia comenta, né, dos impactos da UFVJM no Vale, da riqueza dos relatos. A Cristiane também. E a professora Elizabeth faz uma pergunta para Mariana. Mariana, antes da pandemia, você utilizava o celular como ferramenta pedagógica na escola pública? De que forma? E aí, professora Rosiane também comenta, né? Vocês sentiram que o lugar do WhatsApp migrou para essa esfera do profissional mesmo? E o lazer ficou nos chats das redes sociais? E a seguir ela acrescenta, né? Precisamos olhar com cuidado para o ensino médio, mas cuidado ainda nesse tempo pós-Covid. Agora para a Roberta, novamente muitos agradecimentos, Maria das Dores, a Tânia. Eu falei um pouquinho, comentei sobre essa relação, né? Educação, universidade, comunidade, território. A gente tem muito a aprender com a licenciatura em educação do campo. A Maria das Dores também fala, né, das escolas famílias agrícolas. Rose também acrescenta que com a educação do campo a gente pode aprender a pensar fora da caixinha. E aí, novamente, mais uma reflexão, né, professor, a partir da fala da Roberta, a professora Rose comenta: o trabalho invadiu todas as dimensões das nossas vidas, e muitas vezes é acompanhado da sensação de não estarmos fazendo o suficiente. Eu queria pedir se a Roberta puder comentar um pouquinho, porque nas comunidades, geralmente, a gente não está falando, né, especificamente só do núcleo família, né? A gente tem um entendimento de que a comunidade é como se fosse uma família estendida, né? E aí, Roberta, se você pudesse falar para a gente como que está sendo essa relação escola-comunidade entendida, né, como essa família estendida nesse tempo de pandemia. E o Natan, né, traz várias reflexões aí para a gente também. A professora Rosiane comenta que as realidades e condições de trabalho docente são diversas, precisamos conversar sobre como todas elas compõem esse mosaico da educação no Brasil. A Roberta, né, comenta que estamos num limbo. Ainda hoje me questionava sobre qual é a pedagogia do ensino remoto e do ensino híbrido que tem sido proposto. Quando fala-se em formação para o retorno, trata-se de como nos precaver em relação à Covid-19. Mas o que tem sido discutido a respeito da proposta pedagógica de ensino? A professora Rose comenta, né? O futuro está muito incerto, representa muitas possibilidades, mas também muitos riscos para a educação, sobretudo a pública. Temos que resistir ao fetiche dos recursos e não perder o foco, que a educação é uma profissão das interações humanas.
como bem pontuou aí o Natan. E aí, novamente, né, tantas reflexões partilhadas só são possíveis pela aproximação desses diferentes sujeitos que estavam aqui compartilhando as experiências com a gente, né, de diferentes lugares, que se abrem para a troca de experiências e fundam novos territórios. E aí a professora Beth pergunta, professor Natan, você fala de dentro de sua experiência docente. Aliás, ela agradece, né? Obrigada por me ensinar hoje sobre sua gambiarra. Passo a palavra para a Jéssica, e aí em seguida a gente já pode ir passando, né, para cada um dos convidados direto, tá bom? Jéssica. Então, pessoal, não irei me delongar. A minha câmera parece que deu um probleminha aqui, mas vamos lá. Essas tecnologias, né? Eu fiquei muito maravilhada, eu fiquei encantada mesmo com esses relatos, com todas as práticas que eu vi aqui dos meus colegas. Isso deixa a gente muito orgulhosa. E, assim, eu fiquei emocionada mesmo, sabe? Na mesma forma que eu fico feliz e emocionada com as práticas que acontecem dentro das nossas instituições, eu fiquei muito feliz, viu? Então, assim, nossa, estou encantada mesmo, tá todo mundo de parabéns. E aí, teve uma aluna que falou sobre essa questão dos meus desafios, né? Sobre a pandemia. De tantos desafios que a gente tem, que fica difícil pontuar qual é o desafio que eu tenho, porque a gente tem constantes desafios, a gente está passando por momentos de ganhos, momentos de perdas, momentos que a gente está conseguindo, né, ir à frente com alguma prática educativa, a gente volta atrás, a gente ressignifica, então está muito complicado. Mas uma coisa que o Gustavo falou, e que realmente eu senti na educação infantil, porque já era uma ação que acontecia antes, já me preocupava muito, e isso só agravou no momento pandêmico, foi a questão da excessividade do papel, a excessividade de utilizar atividade com as crianças e não dar abertura para o novo. Né? A Maria Carmen Barbosa fala muito isso, que na educação infantil a gente tem que dar abertura para que as crianças construam, né? A gente tem que dar possibilidades e promover ambientes desafiadores. Então, o nosso desafio maior foi a gente criar possibilidades para o desenvolvimento das crianças, continuidade do desenvolvimento em casa, né? Porque já no espaço educativo é tudo totalmente diferente. Então, a gente aqui em Diamantina, né, vou falar aqui do nosso lugar, a gente tem as diretrizes curriculares, que é um documento de caráter mandatório, né, que foram publicadas em 1999, revisadas em 2009, e que até então é um documento muito pouco utilizado. E é um documento onde que ele fala do potencial da criança, coloca a criança como eixo da prática pedagógica na educação infantil, e que isso só começou a despertar para a gente no momento da pandemia. Né, colocar a criança como centro do planejamento, proporcionar que a criança vivencie experiências e não só que utilize o papel, não só que faça uma atividade com lápis, né? Então que a criança vivencie o novo, que ela imagine, que ela crie, que ela fantasie. Então eu estou tendo esse desafio hoje. E para além disso, eu acho que a gente também tem que pensar no desafio de a gente manter uma saúde mental, né? Então não só a saúde mental da família, mas das nossas crianças, dos nossos professores, a nossa saúde mental. Então, foi um desafio também que eu e a coordenadora, a gente teve ao longo do percurso de ir movimentando a equipe, trabalhando junto com a equipe, mas assim, saber quais momentos que a gente tinha que ponderar, que a gente tinha que caminhar junto, buscar estratégias juntas, compreender que as tecnologias foram um desafio para todo mundo, né? Como um dos nossos colegas bem disse aí, não vou me recordar qual, a gente realmente precisa hoje ter uma atenção maior para as tecnologias, né? Porque as tecnologias elas já estavam batendo na porta aí há muito tempo e agora foi o boom, né? Então, assim, realmente a atenção para o uso dessas tecnologias. E a questão do feirage,
realmente o Feirage ele é um ganho enorme para a educação infantil. É um movimento de militância que busca articular. Ano passado, o Feirage proporcionou uma formação continuada para os professores aqui da região do Alto Jequitinhonha, uma formação que refletiu muito sobre a questão do retorno, sobre a questão da pandemia nas escolas de educação infantil. Então, foi uma formação de uma potência muito grande. E pensar o cuidar nas instituições educativas já é muito complicado, imagina hoje, no momento de pandemia. Porque antes, pessoal, a gente tinha a educação infantil, perpassou por um longo percurso, movimento de lutas, para se chegar à garantia do direito da criança como educação, né? Não só como assistencialismo. Mas a questão de desvincular do assistencialismo não quer dizer que a gente não trabalhe com cuidar. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande hoje nas instituições de pensar a troca da fralda como um cuidar, o abraço como cuidar, a necessidade de dar um colo no período de adaptação, que agravou mais ainda na pandemia. Então, é dialogando com as famílias, é conversando sobre esses processos, é orientando a partir de documentos, para ver se a gente consegue ir trabalhando isso aí. E a questão por último, Paula, a questão do projeto de incentivo à alimentação, a gente não tem, né, a formação específica para trabalhar sobre alimentação saudável, mas a gente tem muitas questões nas instituições educativas que a gente tenta priorizar. Então, assim, muitas questões que a gente vê, leva um pipocão, leva um biscoito recheado, leva um lanche de casa que, às vezes, o da escola poderia ser mais saudável, a criança poderia receber melhor. Então, pensando nesses impasses, nessas situações aí, a gente, desde 2018, vem trabalhando com o projeto de incentivo à alimentação saudável. Então, em 2018, 2019 e 2020, nós trabalhamos o projeto de alimentação saudável, sempre adaptado a uma contação de história. Então, era a contação de João e Maria, a casinha da bruxinha era revertida de alimentos saudáveis. Então, a gente mudava o contexto das histórias. Então, a gente trabalhava muito a narrativa das crianças, o lúdico e o incentivo também. E sempre com parceria da universidade, com parceria do pessoal do posto de saúde do bairro do Casusa, com parceria dos nutricionistas lá da Secretaria Municipal de Educação. E esse ano a gente deu uma mudada, uma ressignificada, para trabalhar esses pequenos degustadores, pensando em dar continuidade a esse processo, porque a gente tem uma repercussão muito grande, a gente tem um retorno muito grande desse projeto. Quando a gente está no espaço, todas as crianças elas compartilham alimentos que elas têm em casa, um que tem um abacaxi que a mãe ela tem a plantação de abacaxi, ela manda para a escola, é laranja, é mandioca, é arroz. Então, gente, tem uma potência muito grande, porque a gente tá, para além do projeto de incentivo à alimentação, a gente está construindo os vínculos entre as crianças, a gente está trabalhando as interações ali e o desenvolvimento infantil. Então, esses projetos de incentivo à alimentação, ele tem uma repercussão muito grande, e para que a gente desse continuidade nesse ano, nós priorizamos os pequenos degustadores, que seria a escola proporcionar o envio do alimento a ser trabalhado e as crianças degustarem e, com o feedback das famílias, a gente compreender se estava sendo bem recebido, como que estava sendo o preparo, qual que era a interação da família naquele alimento e como que a gente pode pegar esses resultados para poder continuar com a nossa ação pós-pandemia. Obrigada, Jéssica. Gustavo. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Primeiro, queria falar que Simone só fica me elogiando porque ela foi minha orientadora 2 vezes, tá? Obrigado a todo mundo mais uma vez, e para poder responder a pergunta foi da Rosiane, não foi? Teve da Rosiane e da Beth. Deixa eu voltar aqui. A da Rosiane foi sobre como aproveitar tudo isso, tudo que eles estão vivenciando. E a da Beth foi sobre a carta ser cringe ou não. Isso, como Aí? repensar a escola, respeitando o que as crianças viveram, sofreram e aprenderam. Ó, a pergunta da Rosiane é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas eu acho que ela não é impossível. Eu acho que a gente não tem que esperar voltar. Acho que nós devemos começar a repensar agora. Os nossos alunos, eles são alunos carentes,
Isso é um fato. Eles querem ser escutados o tempo inteiro, eles querem mostrar as coisas da vida, o que eles estão vivenciando o tempo inteiro. Eu acho que nós temos que dar esse espaço, porque isso amenizará a volta às aulas presencialmente ou de modo híbrido, porque esse momento ele nunca vai passar. Esse é um fato. Não vai acabar mais. Tudo que está acontecendo veio para poder ficar. Eu acho que é isso. E respondendo a pergunta da Beth, hoje em dia, carta é considerado algo milênios, não é Z, não é geração Z. Tá, dona Beth? É vergonhoso, mas é chique ao mesmo tempo. É um demodê, é um clichê, mas é chique, tá? Pode continuar enviando. Acho que é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não vou ficar me estendendo, não. Tá? Obrigada, Gu. Eu te chamo de Gu. Mariana. Primeiro, queria só salientar que uma fala do Nathan, que é a questão da saúde mental, que foi algo muito, eu vou dizer assim, predatório para a gente mesmo no início. Eu socializei experiências aqui mais positivas, porque eu, graças a Deus, fui contemplada de agir muito rápido, e a escola onde eu estava inserida, ela já estava pensando nisso no ano de 2019. Então, algumas estratégias que eu falei aqui, que eu apresentei, a escola já estava tentando, inclusive a gente até buscou um diálogo com o professor Cláudio Marinho para inserir essas tecnologias. E aí a Beth perguntou se os alunos tinham acesso a essas tecnologias durante as minhas aulas, né, no ensino presencial. Bom, eles tinham, quando eu trabalhava algum conteúdo específico, né, de geografia, do geoprocessamento, eles são muito conectados o tempo inteiro. Gustavo está aqui, os outros professores vão dizer que eles estão jogando Free Fire, não sei nem falar o nome, esses joguinhos, o tempo inteiro, né, o que eles menos querem é assistir às aulas. Então no presencial a gente vive isso, mas dentro da escola não há essas tecnologias. A gente tinha um laboratório que houve um roubo e aí perdeu mais de 30 computadores. Então, eu utilizava o que dava, assim, fazia a gambiarra que o Nathan falou. Eu levava os meus materiais para a sala de aula e tentava o máximo possível para aproximar eles também do que está acontecendo no mundo, porque a realidade da escola pública é muito diferente da escola privada. Eu falo que hoje o Enem, ele fala que ele trouxe a igualdade, né? Ele deveria trazer a equidade, porque existem condições muito distintas para que esse aluno chegue até a universidade. Eu sou a prova disso. Eu vim da escola pública e até a própria mentalidade. Quando eu entrei, eu queria tentar por ampla concorrência. Minha irmã falou, por quê? Você foi aluno de escola pública, você é negra, você tem um direito seu. E isso é o que a gente vem discutindo dentro da escola, né? Todos esses direitos. E pensar hoje no ensino remoto, que vai trazer a autonomia do aluno, do educando, é muito difícil. Porque a rotina que a gente está acostumado na escola tradicional é o professor chegar, despencar aquele tanto de conteúdo no quadro, né, seja escrevendo, seja, né, dialogando. E o aluno, ele não estava preparado para isso também, para ele ter autonomia de ter que acordar cedo, assistir uma aula remota, que é muito cansativo, porque até eu mesmo, quando eu tenho as aulas, eu fico muito estressada, porque eu sei que é cansativo, e ele não tinha essa autonomia dele ter que abrir o caderno dele e poder fazer, né? Isso não existia na educação tradicional. Eu acho que isso também já é um caminho por uma nova reformulação. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai tirar os professores da sala de aula, porque nós somos grandes condutores, né, do conhecimento, dos saberes e das trocas. Porém, eu acredito que depois desse momento os alunos vão ter mais autonomia. Eu sentia muita falta de ver os alunos dentro da biblioteca por vontade própria, a não ser quando a gente pedia. Quando eu passava algum livro para ler, o povo falava, mas por que geografia ler? Não é português. Porque não tem essa autonomia na nossa cultura educacional. A gente perdeu isso por muito tempo. Então, eu espero que agora, após esse período, a gente possa, de fato, fazer com que esses meninos tenham, né, exalte mais esse protagonismo que é deles também, né?
e busquem melhorar cada vez mais. Teve mais uma pergunta, Paula? Eu me esqueci. Esqueci aqui. Peraí. Foi das redes, lembrei, foi a Rose que perguntou, que falou que do uso Isso. do WhatsApp, né? O celular como ferramenta pedagógica. Isso. Hoje eu vejo muitos educadores que estão se abstendo de ter o WhatsApp, porque justamente é uma carga muito pesada. São 24 horas, eu tô aqui, meu telefone tá igual do Paulista, né? O tempo inteiro chegando mensagem, são 24 horas mesmo. No início da pandemia, eu quis, por vontade própria, buscar os meus alunos, no sentido de querer acolhê-los. E eu até esqueci de mim nesse momento. Eu fiquei extremamente fragilizada. Chegou em dezembro do ano passado, eu falei, gente, eu estou apenas existindo para o trabalho. Eu fiquei 9 meses sem sair de casa, saindo apenas para ir ao supermercado e pagar algumas contas da minha família. Dedicação exclusiva a buscar esses alunos, porque eu venho, as escolas públicas, já vêm de uma realidade muito difícil. Então tinha alunos que chegavam para mim e falavam, Mariana, minha família não conseguiu o auxílio emergencial, como que a senhora pode nos ajudar? Dona, né, que eles me chamam de dona, como é que a senhora pode nos ajudar? E aí, a gente buscando alguma forma de ajudar esses meninos, saíram os kits escolares de alimentação, né, porque o recurso da merenda, ele foi para os kits de alimentação. Então, a gente vê que tem muitos alunos que cumprem as atividades para buscar esses kits na escola, porque as famílias estão passando por muita dificuldade. Quando a gente decidiu criar a plataforma em 2019, né, antes da pandemia, a gente quis criar porque a maior parte, né, dos nossos alunos, os pais trabalham no setor terciário aqui em Diamantino, no comércio. Esses pais trabalham o dia inteiro, e esses meninos, os pais não têm um controle do que o filho faz, e eles, querendo ou não, estão na linha de frente. O contato está sendo reduzido com os filhos de muitos pais. Então, assim, ao passo que a gente está tendo um reconhecimento muito grande dos pais, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, muitos pais aqui em Diamantino trabalham no setor do comércio, estão na linha de frente, estão sofrendo muitas frustrações, né? A maior parte, é o que eu acho um absurdo aqui, já é uma revolta que eu tenho de não ser vacinado. Eu tinha muitos alunos que os pais trabalhavam no supermercado, eu ficava indignada, porque esses pais chegavam em casa, esses meninos frustrados, com medo, e falavam, professora, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para ajudar em casa? Às vezes a aula não era nem sobre o conteúdo, era uma humanização. Foi isso que eu ganhei, né, no bacharelado de humanidades, essa humanização, de ver o aluno na sua individualidade, mas ao mesmo tempo querer poder ajudá-lo, né, de alguma forma. Foi assim que eu atuei mais em 2019, porque era uma escola que eu já trabalho pelo PIBID nela pela UFVJM, né, desde 2012. Então é uma realidade muito difícil para quem conhece. Então, muitas vezes, se a gente não tem esse papel assim humanizador, a gente esquece que a gente é até humano, se a gente for muito frio, né? Até a forma hoje minha de avaliar, eu fui questionada esses dias por uma mãe, porque eu falei com ela, eu avalio, não é a quantidade de atividades que fez, porque está tendo uma sobrecarga muito grande, mas eu estou avaliando uma linha que o menino escreveu, uma linha que ele conseguiu escrever. Porque é isso que a gente tem que valorizar, e mando mensagem mesmo, agradeço por ter me enviado, por ter feito as atividades, porque se a gente não tivesse essa humanização, né, esse eu estou aqui do seu lado, você vai conseguir, o índice de evasão nesse momento, né, de ensino remoto seria enorme. E esse abandono, gente, não é para ficar à toa em casa, não é para trabalhar e ajudar as famílias. Não é, né, não estou largando a escola porque eu vou ficar sem fazer nada. Né, eu recebi muitas mensagens, você não conhece alguém que eu possa ser babá, que eu possa trabalhar na casa dessa pessoa? Eu recebi várias mensagens esse ano passado. Então, assim, a gente não está perdendo esses alunos para eles ficarem em casa sem fazer nada, não é para o trabalho ou para fazer as atividades domésticas mesmo. É isso, gente. Obrigada, Mariana. Cada consideração mais importante aqui que a outra, mais urgente. Roberta, querida. Então, eu queria agradecer aos colegas, né, pelas colocações. Tem sido um momento muito rico. A respeito da questão sobre como tem sido a participação da comunidade na escola nesse período, da comunidade para além da família, né? A Bento Rocha,
ela é uma escola quilombola, como eu disse anteriormente, um povoado pequeno, então a interação da comunidade como um todo sempre foi muito intensa. A escola sempre foi um polo para a comunidade, então sempre foi um ambiente de buscar informação, sempre foi um ambiente de acessar a internet, de acessar a biblioteca da comunidade como um todo, para além das famílias dos estudantes. Nesse período de pandemia, o que a gente tem mais sentido é isso, que as famílias têm sentido falta desse acesso à escola, desse acesso à equipe da escola e desse acesso ao espaço físico também, né? A estrutura que a escola oferece. Durante esse período de pandemia, a gente manteve a escola aberta em alguns momentos, né? Em alguns dias. A gente faz atendimento, tem feito até então. Há alguns estudantes com mais dificuldades, sobretudo os estudantes que têm professora de apoio de algumas disciplinas. Então, a escola recebe esses estudantes quinzenalmente para aula de reforço. Os estudantes que não têm conseguido acompanhar o PET. São uns 4 estudantes, mais ou menos. E esses são os momentos em que a gente deixa a escola mais aberta e que a equipe se coloca mais à disposição da comunidade. Então, a comunidade não tem deixado de vir à escola. A comunidade ainda tem acessado esse espaço físico da escola, a biblioteca da escola. Sempre tem a secretária disponível lá, né? Os professores têm uma escala de quando ir à escola, né? É uma escala quinzenal, então a gente vai à escola 2 vezes por mês para atender esses estudantes com mais dificuldade, né? Dentro aí de todo esse protocolo que existe, né? Devido à Covid. E nesses momentos, a gente atende também a comunidade, de certa forma, né? A comunidade não se distanciou. E por ter essa proximidade com as famílias e com a comunidade, na fala da Mariana aí, se repete muito também na Bento Rocha, às vezes a gente recorre a terceiros que não são da família, mas é um vizinho, para acessar o estudante, né? Então, por ser tudo muito próximo, tudo é compadre, é padrinho, é um amigo, né? Então, a escola não se distanciou dessas demais pessoas da comunidade, de igual maneira essas pessoas não se distanciaram da comunidade. A Mariana estava colocando que nesse período está tendo muita evasão. No nosso caso, evasão não aconteceu ainda, mas a gente sente que à medida em que é colocada essa possibilidade do ensino híbrido ou do retorno presencial, parte dos estudantes apontam que não regressarão para a escola, sobretudo os que ainda estão com a família no campo e que saíram nesse período para um lugar ou para outro, para o trabalho sazonal, para o trabalho doméstico na cidade, né? Então, tem sido bastante complicado, e a gente sente que esse cenário, ele mudou muita coisa na vida dos estudantes também. Regressando às aulas da forma que for, o híbrido, o presencial, ou se a gente manter da forma que está ainda, muita coisa já se alterou, né? Muitas questões apareceram para a roda de discussão daqui para frente. Muita coisa que a gente vai ter que colocar no lugar, que a gente vai ter que conviver, né? Ou rever para conseguir não perder esses estudantes, né? Mas então é isso. Obrigada, Roberta. Paulista, peço desculpas porque eu falei anteriormente de modo errado. Fique à vontade. Fica tranquila. É engraçado que no final da faculdade, os paulistas me chamavam mais de paulista do que os mineiros. Bom, a Beth tinha perguntado, né, sobre as gambiarras. A Beth, o maior especialista em gambiarra que eu vi em sala de aula é a Beth.
ela fazia gambiarra com o nome da faculdade, entrava na sala, não sabia o que estava acontecendo direito, assim, meio perdida. E é curioso porque dessas aulas da Beth, né? Na época a gente brincava lá, Beth, não sei o quê, papapá. Foram as aulas que eu mais utilizei na minha prática docente. Porque desse jeito, assim, meio perdido, meio brincalhão dela, assim, toda autêntica, ela criava um vínculo que ela entendia o que estava acontecendo na sala inteira. Ela percebia quem estava bem, quem estava mal, quem estava disposto, ela dava liberdade para que a gente se expressasse de uma forma mais... ela quebrava um pouco daquela distância professor-aluno, sem entrar num processo de... Não sei como é que eu posso... a palavra que eu uso para isso. Porque é importante que exista uma diferenciação professor-aluno. Nós não somos amigos deles, nós somos professores. Por mais que a gente se aproxime de uma forma afetiva, professor é professor, estudante é estudante. E ela conseguia fazer isso, tornar isso de uma forma muito leve, sem que se quebrasse respeito dessa relação professor-aluno. As aulas da Beth eram coisas assim incríveis. Eu sou fã dela. Aprendeu lá na faculdade. Mas, enfim, gente, é isso. Eu acho que a grande, e o pessoal aí também falou sobre isso, a gente entender que somos humanos, a relação é humana, e quanto mais a gente humanizar esse processo, os processos pedagógicos vão se desenvolver. Porque nós temos, ou nós recebemos, ou nós estudamos, a questão metodológica, a questão teórica da educação. Seja educação voltada, educação do campo, educação em geografia, em letras, a pedagogia, a história, nós aprendemos ali. Agora, se a gente não tem esse vínculo humano, isso não vai se desenvolver. É só através desse vínculo humano que a gente vai saber identificar qual é a gambiarra que a gente vai utilizar na hora. Se vai ser um teatro, se vai ser uma dancinha, se vai ser uma paródia, se vai ser uma narração de um vídeo, se vai ser... enfim, se vai ser desenhando Rosa dos Ventos no chão, se vai ser... Tem diversas ferramentas que só esse contato próximo entre professor e aluno permite. Obrigada, Natan. Obrigada a cada um de vocês, colegas professores, que compartilharam aqui com a gente. Agradeço de modo especial também Rose e Beth, que estão com a gente no território, Simone e Cláudio, que já passaram por aqui, Rebequinha, que está aqui segurando até agora. Muito obrigada a cada um de vocês. Passo para a Edel agora para as palavras finais. Boa noite, gente. Gente, para mim um sinal de que a coisa foi boa porque durou até agora, né? Muitíssimo obrigada. Que noite frutífera, que noite de troca maravilhosa. Eu acho que isso é que é o território de partilhas, é a gente partilhar tudo isso que aconteceu hoje aqui. Agradeço demais aos nossos convidados, agradeço quem teve, quem passou por aqui, quem caiu, quem voltou, agradeço a todo mundo que fez parte desse momento, e digo também que a gente vai deixar gravado, tá? Assim como é uma reunião extensa, né, uma gravação longa, talvez ela fique só disponível amanhã, então assim, a partir de sexta-feira eu acho que vocês já vão poder acessar no YouTube, tá bom? Podem divulgar também, porque eu acho que esse encontro ele deve ser partilhado com mais pessoas, então mandem esse link depois para amigos, para conhecidos, para colegas, né? Porque é muito conhecimento, é muita riqueza para ficar só aqui com a gente. Agradeço demais e foi um prazer ouvir vocês, ouvir as experiências e partilhar tudo isso com vocês. Muito, muito, muito obrigada de coração. Obrigado também ao pessoal do Território de Partilhas. Vamos construir junto isso. Maravilhoso. Obrigada mesmo.